Essa semana eu li uma frase e me chamou muita atenção. Ela diz assim: ninguém é forte o tempo todo e está tudo bem. Essa frase faz sentido para você? Sim ou não? Ninguém é forte o tempo todo e está tudo bem. A questão é que nós temos vivido uma era, uma fase onde a sociedade ela imprime um ritmo na vida das pessoas, fazendo com que essas pessoas se tornem mulheres maravilhas, supermans e assim por diante. Como se nós fôssemos imparáveis, como diz o poeta popular Luva de Pedreiro. O fato é que ninguém é forte o tempo todo e está tudo bem. Essa frase ela carrega uma grande verdade, sobretudo cristã. Porque a vida ela é marcada por constantes mudanças, permanentes mudanças. A vida é marcada por recomeços. Qual foi a última vez em que você precisou recomeçar um projeto na sua vida? Qual foi a última vez em que você precisou dar um reset em algo e começar algo novo por ali? Qual foi a última vez em que você tomou uma escolha, um caminho, um percurso e daqui a pouco você entendeu que, puxa, não era bem isso que eu deveria ter feito? A vida marcada por essas mudanças, às vezes inclusive por perdas inesperadas. Desafios que nos fazem recomeçar. Ainda ontem, eu ouvi um testemunho de um filho que me contara a história do falecimento da sua mãe. Pastor, minha mãe chegou de viagem, quando ainda não existia o Covid, e então ela chegou em casa numa sexta-feira, no sábado ela estava com falta de ar, e aquilo foi complicando, segunda-feira ela morreu. E a nossa vida mudou completamente. Quantos de nós temos que recomeçar? E é nesses momentos, irmãos, que muitas vezes nos sentimos desorientados. Muitas vezes até questionamos o propósito para o qual Deus nos criou, o propósito da família, o propósito de sermos ou de termos. Você sabia que nós estamos a 52 dias do final do ano? Na semana passada, eu estive visitando um pequeno grupo da nossa igreja, e na ocasião eu levei uma reflexão sobre os dias que faltam para terminar o ano. Se você puder fazer uma autoavaliação dos seus projetos de vida, metas e assim por diante, quantas ficaram pelo caminho? Ou talvez você diga assim: a minha meta é esperar o ano acabar para eu pegar o que não deu certo e eu começar tudo de novo em 2025. Porque parece que o calendário ele tem uma magia. Quando vira o ano, a gente cria um ânimo novo, uma força nova. E a gente fica esperando então a virada de um calendário, como se fosse um grande acontecimento, quando na verdade o recomeçar precisa ser hoje. Portanto, o tema da mensagem de hoje é apenas recomece. Apenas recomece. E às vezes nós vamos empurrando esse negócio um pouco para frente, um pouco mais, quem sabe amanhã. E aquilo então toma uma certa proporção, em que quando você de fato for querer recomeçar, será tarde. Quem sabe um casamento desajustado, onde você foi empurrando com a barriga, desculpa a expressão, mas é bem isso que muitas vezes acontece. A gente não dá a devida importância, e aí você vai, e quando de fato você precisa recomeçar, será tarde. Ou quem sabe o conselho a um filho que está tomando decisões erradas na vida e você está sem graça de conversar com o seu filho. Não, uma hora isso vai dar certo, uma hora vai encaixar essa conversa. E quando você for recomeçar, será tarde. Quem sabe isso pode ser nos teus negócios, na tua vida financeira e em tantas outras áreas. O fato é, Deus conhece literalmente nossas limitações. E o Senhor, Ele não exige de nós perfeição. Você sabia disso? Esse lance de perfeição é algo que a sociedade quer que você se acostume com isso. Porque Deus quer de nós, são verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade.
Verdadeiros adoradores são pecadores, remidos, que estão em busca de uma vida santificada todos os dias. Todos os dias nós podemos cair, mas todos os dias nós podemos recomeçar. A vida cristã nos ensina sobre perseverança, mas também ela nos ensina sobre buscar a Deus, sobre descansar no Senhor. Tem hora que o fardo está difícil, está pesado. Ok, está tudo bem. Descansa no Senhor. Descansa. Entrega. Confia. Ele entende o nosso cansaço. Ele entende os nossos medos. Ele entende as nossas ansiedades. E não espera que alcancemos tudo por nossas próprias forças. O fato é que a Bíblia nos oferece consolo, nos oferece alento, orientação, especialmente no texto do profeta Jeremias, quando ele disse que o Senhor planejou tudo cuidadosamente e agora Ele está cuidando de nós, garantindo-nos inclusive um futuro abençoado. E é esse renovo diário que nos sustenta, mesmo quando o ano parece difícil, longo e desafiador. Está exausto? Está cansado? Você tem a opção de descansar, mas você tem a opção também de recomeçar e não precisar esperar o calendário virar. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 29. Jeremias capítulo 29, agora eu vou ler apenas o texto mais conhecido desse capítulo, mas você vai deixar a sua Bíblia aberta, porque nós vamos passear um pouco em alguns dos versículos que aí estão. O versículo mais conhecido é o versículo 11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Quem foi que disse isso? O Senhor. Quais são os pensamentos? Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim de que desejares. Senhor, obrigado, Pai, por Tua palavra revelada, lida nesta hora. Que ela possa, Senhor, nos inspirar, que ela possa transpirar através das nossas atitudes e das nossas vidas. Nos ajuda, Pai, a colocarmos a Tua palavra em prática a cada dia e a sermos disciplinados para obedecer a Tua palavra dia após dia. Assim nós oramos em nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Jeremias, ao escrever aos judeus exilados lá na Babilônia, ele trouxe então uma mensagem do Senhor para confortá-los em meio ao sofrimento. Ali havia incertezas, aquele povo estava, eu diria, numa condição de imigração, mas não a imigração voluntária, porque eles foram cativos para aquele lugar. Eles haviam sido levados como prisioneiros após a destruição de Jerusalém. E Deus então os orientou para que eles se estabelecessem naquela nova terra. Isso parece um pouco estranho, isso parece um pouco contraditório. Eu tenho um conselho que geralmente eu costumo dar para as pessoas que conversam comigo sobre imigração. Pastor, eu estou pensando em ir embora do Brasil, etc e tal, e alguns dos nossos irmãos que já partiram para outros países. E aí eu dou um conselho, Lula, para essas pessoas. Eu digo assim, ó, quando você chegar lá, é como quem estivesse atravessando para uma ilha, do continente para a ilha, de barco. Então quando você chegar lá na ilha, você toca fogo no barco. A pessoa acha um pouco estranho. E aí eu vou explicar, porque eu digo, olha, na primeira noite, você tem que montar a sua barraca, porque lá não tinha nada, você tem que desbravar aquele lugar. Aí tem uma chuva, apaga logo o fogo da fogueira, aí você fica logo muito zangado, puxa, nada está dando certo, você olha para aquele barco, o que é que você vai fazer? Vai voltar. Você não persevera, você não alcança, você não conquista. Então é um conselho que eu dou muito para as pessoas. Mas, eu também digo algo no final daquele conselho. Eu digo assim, deixe sempre uma reserva para uma passagem aérea.
Porque o barco está ali muito disponível, você entra e volta rapidinho. Mas realmente, um dia que você precisar voltar, não tenha vergonha de voltar. Pessoas que estão exiladas, pessoas que estão em situação de imigração, essas pessoas sempre serão estranhas, serão forasteiras naquele lugar. E o povo de Deus não era diferente lá na Babilônia, eles estavam sofrendo ali. Eles eram cativos e prisioneiros. Quem tocou fogo no barquinho deles foi a própria Babilônia. Eles estavam num sofrimento sem precedente. Eis então que Deus levanta esse profeta, o profeta Jeremias, e ele vai dizer então, aqui no versículo 5 ao versículo 6, do capítulo 29 de Jeremias, ele vai dizer: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, e tomai esposos para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Olha o que é que o Senhor está dizendo para esse povo: estabelece, aí é o lugar onde vocês vão ficar. Parece um pouco estranho, mas esse povo obedece o que Deus estava pedindo. O Senhor prometeu que traria esse povo de volta. No versículo 11, a gente vai já chegar nele, Deus reafirma essa fidelidade, dizendo então para esse povo que ele tinha planos de prosperidade. E o Senhor diz, inclusive: espera aí 70 anos que vocês vão faltar. É possível que muitos que chegaram naquela terra não tenham voltado, porque eles morreram. Mas Deus não desistiu do plano dele. Deus não desistiu de cumprir a sua vontade. Por sinal, hoje pela manhã, se você ainda não assistiu o sermão de hoje de manhã, #fica a dica. Eu disse para o pastor Marcos, o sermão de hoje de manhã foi irretocável. Eu sugiro, pastor, que o senhor pregue à noite também, para não estragar o sermão da manhã, né? Para não estragar assim o domingo dos irmãos, né? Porque hoje pela manhã, quando ele explicou para a gente sobre essa aliança, Deus cumpre a aliança dele, mesmo quando nós não cumprimos a nossa. E foi o que Deus fez com esse povo. Ele cumpriu o que ele tinha prometido a esse povo. Portanto, meus amados, a partir desta mensagem que Deus envia ao seu povo no exílio, eu quero identificar aqui com os irmãos 4 passos importantes para um recomeço saudável, para que você apenas recomece. Porque às vezes nesse processo de recomeçar, a gente fica buscando assim um monte de desculpa, e não, porque eu não tenho, porque eu não sei, porque eu não posso, e aí a gente fica dando desculpas, e a gente não recomeça. Portanto, a partir desse texto aqui de Jeremias, a primeira coisa que eu gostaria que nós aprendêssemos hoje, ou seja, o primeiro passo que você precisa dar para apenas recomeçar é: aceite a nova realidade com fé. Aceite. Para de reclamar, para de brigar. E aí a gente precisa olhar para aquele ditado popular que diz assim: é o que tem para hoje. Alguém já ouviu essa expressão? É o que tem para hoje? Muitas vezes, meus irmãos, aceitar essa nova realidade é o primeiro passo na direção de um recomeço. E quando você ficar brigando e lutando contra, gastando energia com isso, certamente está gastando energia no lugar errado e da forma errada. O povo de Israel, que havia sido levado cativo lá para a Babilônia, aceitar a condição de exílio era extremamente desafiador para eles. Se você tem alguém na sua família, ou um parente, ou um amigo, alguém próximo a você, que vive a condição de imigrante, você começa a imaginar do que eu estou falando. Por melhor que essa pessoa esteja neste outro país, vai ser sempre o imigrante. As pessoas vão olhar sempre diferente. Agora você imagina isso numa condição de exilado. Eles estavam ali então nessa terra estranha, longe do seu templo, da sua cultura, longe de tudo que eles consideravam sagrado, longe dos amigos, dos seus familiares. Apesar disso, Deus os chamou a se estabelecerem ali, a construírem casas, a casarem, a plantarem, formarem família, gerarem filhos. O Senhor manda eles se multiplicarem naquele lugar. E essa instrução, irmãos, ela não significa uma renúncia à esperança de retorno à terra natal. O Senhor disse, com 70 anos, até lá, o que está faltando aí
segura as pontas, casem, plantem, se multipliquem, se estabeleçam, sejam felizes. Orem pela paz neste lugar. Aceitar a nova realidade, irmãos, com fé, é mais do que uma resignação. É uma escolha ativa de acreditar que Deus ainda está presente, que Deus está operante, que Deus está cuidando, independente da situação que nós nos encontramos. Por vezes a gente acha que Deus nos abandonou. Aceitar a condição não é tomar o papel passivo no processo, mas é descansar no Senhor. É saber que Deus está cuidando de nós. E muitas vezes lutar contra essa realidade, irmãos, vai nos levar ao desespero, vai nos levar à exaustão, enquanto aceitar com fé vai nos permitir encontrar paz, vamos encontrar o refrigério, vamos enxergar a mão de Deus cuidando de nós. Será que posso realmente experimentar a paz de Deus enquanto continuo lutando contra a realidade em que eu estou? Buscar a paz no ambiente em que eu estou. Esse é o segundo passo que você precisa dar. O primeiro é aceitar. O segundo é buscar a paz. Ao buscar essa paz, Jeremias, ensinando para ele, orienta que ali eles iriam encontrar o favor de Deus. Ali eles iam encontrar o cuidado de Deus. Busquem a paz na cidade para a qual eu os deportei. E orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade desta cidade. Nesse contexto do exílio, Jerusalém ainda era um lar espiritual e emocional dos israelitas, enquanto Babilônia parecia já um lugar, diria, de sofrimento e de perdas. Nessas alturas do campeonato, o povo de Deus já estava vivendo a vontade de Deus, no meio da Babilônia. Eles estavam buscando essa paz, a paz que excede o entendimento. E Deus pediu que eles então estabelecessem, construíssem, mas Ele também pediu que eles orassem pela paz. Eu sei que não é fácil recomeçar. Às vezes nós estamos no meio de um turbilhão. E nós não conseguimos enxergar saídas. Nós não conseguimos encontrar caminhos, portas, oportunidades. E o coração fica inquieto. O coração tem medo. O coração da gente fica agitado. Quando na verdade, nós precisamos orar pela paz. A paz que há em nós. A paz que deveria ter no outro. A paz que deveria se estabelecer naquele lugar. Naquela situação, naquela circunstância. Porque a paz verdadeira, ela não depende, irmãos, do lugar onde nós estamos, mas da forma como nos posicionamos diante dela. O ano passado eu estive de férias no Canadá, e logo após um dos cultos que eu participei, eu fui almoçar com a minha família, e tinha conosco lá uma outra família. Acabou que no meio do almoço, estávamos conversando, e eu sou curioso, então eu faço perguntas, né? Eu me importo com as pessoas, e enfim. Comecei então a perguntar, a fazer algumas perguntas para aquela família, de onde eles eram, quanto tempo eles estavam ali, e etc. Enfim. Quando eu percebi, só estávamos conversando nós quatro. Porque aquele casal resolveu abrir o coração para nós. Aquela jovem, ela disse assim: muitos gostariam de estar aqui onde eu estou. Meu marido trabalha num banco canadense, tem um salário alto, tem uma vida estável, uma vida confortável, mas não é isso que eu quero para a minha vida. Aquela jovem estava infeliz, a um passo de um suicídio, a um passo. Aquela jovem não tinha paz. A paz verdadeira não depende do lugar onde nós estamos, mas da forma como nos posicionamos diante das situações. Tivemos a oportunidade de orar por aquela família.
podemos ministrar no coração deles. Recomeçar, irmãos, envolve tomar decisões de contribuir positivamente onde você estiver. Lamentavelmente, aquela família foi desfeita. Lamentavelmente. Mas graças a Deus que ela não tirou a vida dela. Mas nós lamentamos, porque meses depois, aquele marido não soube recomeçar a vida dele ali no Canadá. Ele não soube administrar a inquietação dentro da sua casa. E muitas vezes, queridos, tomar decisões podem nos trazer essas inquietações. Mas independente de onde você estiver, você precisa buscar a paz, orar pela paz, porque essa paz é quem vai mudar a situação da tua casa, da tua vida, da tua família. Orar e buscar a paz onde estamos é, portanto, um chamado para um recomeço com um coração aberto, disposto a abençoar e ser abençoado. É você contribuir e receber, é plantar a esperança e colher a paz. É descansar em Deus, é confiar, é crer. Se Deus me chamou para estar onde eu estou, por que não buscar o bem para este lugar? Eu fiz essa pergunta para aquela jovem. Eu li esse texto para aquela jovem. E ela olhou para mim e disse: e quem disse, pastor, que Deus me chamou para estar onde eu estou? Por isso que, no meio do turbilhão, você aceita, você precisa buscar paz, para a gente poder recomeçar. Daquela forma, naquele momento, para ela recomeçar, eles teriam graves problemas. O fato é que, onde você estiver, da forma como você estiver, você precisa se aquietar um pouco, encontrar a paz, para que você possa recomeçar, tomar decisões, fazer escolhas, com o teu coração apacentado pela presença do Espírito Santo dentro de você. O terceiro passo que você precisa tomar para recomeçar é confiar. Confiar que Deus tem planos maiores para você. Às vezes a gente fica tão envolto naquela situação, aquela poeira do problema, e a gente não consegue enxergar sequer a vontade de Deus. E aí no verso 11, Deus fala a esse povo exilado, numa terra estranha, em circunstâncias precárias, que pareciam definitivas. E Ele diz: eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Eu é que sei. Disse o Senhor: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Essa promessa, queridos, ela ressoou profundamente para os israelitas, que ali, enfrentando aquela realidade marcada pela perda de tudo que eles amavam, eles passaram a confiar plenamente de que os planos de Deus seriam muito melhores do que os seus. Você já teve esse sentimento? De duvidar sobre as suas escolhas, que seu coração está inquieto e você não encontrar paz em canto nenhum, e quando hoje eu chego e te digo: ei, você precisa abençoar o lugar que você está, você precisa encontrar a paz, mas você precisa confiar no que Deus tem para você. E tantas vezes, irmãos, nós vamos encontrar na palavra do Senhor. Eu fiz uma pesquisa rápida, eu encontrei mais de 30 recomeços de personagens na palavra do Senhor. 30, mais de 30. Mas o que é que eu estou fazendo nessa terra? O que é que eu estou fazendo com esse povo? O que é que eu estou fazendo nessa situação? E só depois eles puderam entender qual era de verdade o plano de Deus para a vida deles. Quando nós fomos para o seminário, nós fomos considerando o padrão dos seminaristas. Eu já era o tio, né, da turma. Eu já fui para o seminário com 26 anos de idade. Então eu já era o tio da turma.
O pastor Vitor chegou no seminário, tinha 12 anos, né? Aí a turma terminou de criar ele lá no seminário, ele passou os postos lá do embaixador do rei e terminou o seminário lá com 22 anos. Eu cheguei com 26. Mas como chegar num seminário com 26 anos, se Deus me chamou para o ministério pastoral desde a minha infância? Nós só entendemos isso um dia antes de nós voltarmos para Fortaleza. Quando nós tivemos a oportunidade de cuidar do meu sogro até a sua morte, e ali, dentro do hospital, por estar como capelão do Colégio Americano Batista, eu tinha uma credencial que eu podia entrar naquele lugar, a hora que eu quisesse, e poder dar assistência espiritual ao meu sogro. Em nenhuma outra situação ele entregaria a vida dele a Jesus. E chorando no retorno, quase que a gente não chega em Fortaleza, nós começamos então a entender que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Eu poderia ter ido para o seminário com 18, eu poderia ir para o seminário com 24, eu poderia ter ido para o seminário, mas Deus quis naquele tempo, porque era naquele tempo que nós iríamos poder ministrar no coração do meu sogro. Ninguém mais iria fazer isso. Era o plano de Deus. Portanto, creia, confie que Deus tem um plano maior para você. Confie. Deus irá, irmãos, cuidar de cada propósito, de cada caminho, de cada lugar. Porque nós somos chamados a confiar incondicionalmente no plano que Deus tem para nós. Recomeçar exige confiarmos nesse plano maior. Exige de nós, mesmo quando não compreendemos completamente, quando não enxergamos o que há de vir, quando nós não entendemos por que estamos ali. Muitas vezes, os novos começos, eles vão surgir após períodos de incertezas, de perdas, de transições, de dificuldades. Talvez as circunstâncias sejam confusas, sejam desafiadoras, mas a confiança no que Deus planejou para nós nos sustenta a cada amanhecer. Como podemos confiar em Deus em momentos de incerteza? Como mudanças de emprego, crises financeiras, doenças, término de relacionamento, mudança de cidade e por aí vai, irmãos, a lista. Como? Quando você crê que Ele tem um plano muito maior para o seu bem no futuro, você vai dizer: glória a Deus por isso. Mudanças virão, surpresas acontecerão, mas nós precisamos recomeçar com esperança. Esse é o quarto passo de apenas começar. Depois de aceitarmos a nova realidade, depois de buscarmos a paz ao nosso redor e de confiarmos no plano maior de Deus para nós, o próximo passo é iniciar o nosso recomeço com esperança. Jeremias 29, 11, parte B. Deus promete ao seu povo um futuro de paz, de prosperidade, planos de dar a vocês esperança e um futuro, planos de fazê-los prosperar. E isso nos convida a olhar para o amanhã com esperança. Isso nos convida a olhar para o amanhã com confiança, certo de que o Senhor está preparando algo melhor para nós. Como você está olhando para a sua vida hoje? Você já desistiu do ano de 2024? Você está esperando a virada mágica do ano para que dentro de você nasça um novo fôlego de 2025? Não! O fôlego do crente não está na virada do ano, nem na agenda do calendário, mas está em Jesus. Quando nós amanhecemos o dia, nos prostramos diante do Senhor, entregamos a Ele a nossa vida, quando nós entregamos completamente, confiando de que Ele há de fazer por nós, infinitamente mais do que daquilo que pensamos ou pedimos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Recomeçar com esperança significa ter coragem.
coragem para avançar, coragem para confiar, desenvolver a fé, mesmo em meio às incertezas, mesmo em meio aos desafios. É quando você amanhece o dia e diz: Senhor, obrigado pela vitória que Tu vai me dar hoje. Senhor, obrigado por algo que você, em vez de pedir, agradeça. Isso é um passo de fé, isso é olhar com esperança para o futuro, porque você sabe que Deus tem planos maiores para você. Quando os sonhos se perdem, as portas se fecham, Deus nos chama a crer em novos começos. Mas como crer, se a nossa fé não é desenvolvida? Como? Por isso que exige força, treino, disciplina. Porque a natureza do homem é nos paralisar, é nos tornar cegos, é não enxergar o que há de vir, o que está adiante. Mas ao colocar a nossa esperança em Deus, ganhamos força, ganhamos esperança, os olhos se abrem, e nós então temos uma propulsão adiante, para poder seguir à frente, confiando que Ele transforma qualquer situação em nosso favor. A esperança que vem de Deus, ela vai nos impulsionar a prosseguir, permitindo-nos ver esse futuro com o olhar da fé. Com o olhar da fé. Portanto, recomeçar com esperança é o último passo de uma vida restaurada, de um casamento restaurado, de uma empresa restaurada. Aceite o lugar. Segunda coisa, ore pela paz. Terceira coisa, o que você precisa fazer? O plano de Deus é maior do que os seus. Confie então no Senhor. Em quarto, recomece. A olhar para o seu casamento, dias difíceis, sua empresa, sua família, seja qual for a área. Senhor, Tu me colocou neste lugar, porque Tu tens um propósito na minha vida. Estou aqui, ó Senhor, orando, coloco diante de Ti cada um dos meus colaboradores, coloco meus colegas de trabalho, coloco minha família, seja a área que for, meu irmão. Ore, Senhor, estabelece a paz nesse lugar, me dá a paz, Senhor, me dá o discernimento, me dá, Senhor, o entendimento, para que a gente possa caminhar adiante, porque eu creio, Senhor, que os Teus planos são maiores do que os meus. Eu quero, Senhor, recomeçar neste lugar, dessa forma, Senhor, como Tu tens me colocado aqui. Me ajuda, Senhor, porque eu sei que o amanhã está em Tuas mãos. Me ajuda, Senhor, a olhar para frente com fé. Me ajuda, Senhor, a recomeçar. Porque o que Deus preparou, irmãos, para cada um de nós é um caminho de paz, é um caminho de prosperidade. É o que diz o texto de Jeremias. Se Deus já prometeu estar comigo, o que me impede de recomeçar com coragem, fé e esperança? E se ao recomeçar, Deus estiver planejando algo ainda maior e mais belo do que eu consigo imaginar? Então eu não vou mais ficar paralisado, eu vou deixar esse medo de lado, eu vou agir com fé, eu vou colocar a minha esperança no Senhor. Eu concluo a nossa mensagem de hoje dizendo para você que recomeçar é sem dúvida uma das experiências mais desafiadoras e mais transformadoras que nós podemos viver. Jeremias, o profeta Jeremias, ele há de nos lembrar que mesmo quando nos encontrarmos em tempos de exílio, sofrimentos ou incerteza, Deus tem um plano para cada um de nós. Planos de paz, de esperança e de um futuro próspero e abençoado. Coloque isso em prática. Não espere a virada do ano para que você recomece. O processo vai exigir de nós, irmãos, uma série de decisões, uma série de atitudes. O primeiro passo é aceitar a nova realidade. Aceite isso com fé, sabendo que Deus não nos abandonou, mas Ele está cuidando, trabalhando em nosso favor. Em seguida, somos desafiados a buscar a paz no ambiente onde nós estamos, mesmo que aquele ambiente não seja um ambiente de paz. Talvez um acampamento dos adolescentes, faça guerra, né? Mas encontre a paz. E esse esforço, irmão, de contribuir positivamente, isso vai levar você a confiar no plano que Deus tem para você, que é muito maior daquilo que você imagina. Logo, ao recomeçar com esperança, é dar o primeiro passo para um futuro de prosperidade, um futuro abençoado. Cada um desses passos é fundamental, cada um desses passos é necessário, para podermos experimentar o poder de recomeçar no Senhor. Porque sozinho,
nós temos medo, paralisia, cegueira. Nós não vamos enxergar o que Deus está preparando para nós. Quando nos encontramos em momentos de dor, em momentos de incerteza, irmãos, não seria essa então a hora perfeita para confiar que Deus tem um plano de paz e prosperidade para a nossa vida? Afinal de contas, você poderia até dizer e pensar, talvez, o meu plano não deu certo, logo, é melhor eu confiar no que Deus tem para mim. Portanto, meu querido, se hoje você se encontra em um momento de recomeço, lembre-se, Deus é fiel. Ele estabeleceu uma aliança contigo, e Ele não falhará. Faça você a sua parte, dê 4 passos, para que você possa recomeçar ainda em 2024, projetos e planos que Deus colocou no seu coração, para que você tenha um final de ano ainda abençoado na presença do Senhor. Eu quero orar por você. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Eu quero te convidar a um tempo seu de oração. Certamente Deus falou contigo em algum momento desta palavra nessa noite. Deus falou contigo de alguma forma. Deus te incomodou em alguma área do teu coração, da tua família, da tua vida. Fala com Deus. Diga para Ele: Senhor, não me deixa esperar 2025. Se você está fazendo essa oração, eu quero agora te convidar a você ficar em pé, silenciosamente, que eu vou orar por você, em nome do Senhor Jesus. Senhor, tua igreja, se coloque em pé nesta hora, Senhor. Muitos que aqui estão dizendo: Senhor, eu quero recomeçar em Ti. Eu quero, Senhor, aceitar, eu quero confiar, eu quero crer, eu quero recomeçar. Eu quero Te buscar, Senhor. Eu quero nessa hora me ofertar a Ti, uma oferta suave na Tua presença. Ao olhar para cada um, Senhor, dos Teus filhos nesta hora, olha, Senhor, com graça, com piedade. Olha, Senhor, com amor. E nos ensina a dar estes passos, porque eles são necessários, eles são precisos, para que tudo quanto ainda formos realizar este ano, possamos fazer para o louvor da Tua glória, Senhor. Ajuda cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, na Tua igreja, Senhor, a viverem em novidade de vida, em plenitude na Tua presença, e que os recomeços, ó Senhor, não esperem para o amanhã, mas que eles sejam feitos hoje. Assim nós oramos, consagrando a Ti, Senhor, nossas vidas, a começar pela minha. Consagro a vida de cada um dos Teus filhos nesse lugar. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.